Amém. Amém. Bem, pessoal, quem é que tem pauta aí? Ninguém tem pauta, não? Vou colocar uma pauta aqui para a gente discutir se é viável ou não. Não sei se o Fábio já decidiu. Já, Fábio? Já? Tá bom. O Fábio vai dar a resposta para nós. Isso que é menino bom, viu? É o seguinte, a empresa, ela não está aqui presente, nosso colega Claudimar, a empresa comprou de uma indústria. A indústria, quando vendeu para ela, na base de cálculo para o PIS com fins, ela tirou o IPI. A pergunta dele é o seguinte, mesmo sem destaque do IPI na nota fiscal, porque automaticamente o destaque do IPI na nota fiscal foi menos do PIS com fins, foi menos do IPI. Menos com destaque, certo? A menor, eu posso aproveitar a nota fiscal cheia tomando como base o IPI também, calcular o PIS com fins? Alguém quer responder aí? Então, Fábio, responde para nós. Bem, presidente, a Gestão Normativa 1911 de 2019, ela consolidou as leis todas do PIS e COFINS, como que fosse a 140 do Simples Nacional, né? Ela consolidou. Então, lá no artigo 26, nós temos duas situações. No artigo 26, nós temos a base de cálculo da contribuição para o PIS e para o COFINS, né? Lá no parágrafo 4º do artigo 26, ele fala o seguinte: para os efeitos do disposto no caput, não integram a base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS, né, os valores referentes ao IPI e ao ICMS. Aqui é quando eu vou fazer a base de cálculo do PIS e COFINS. Agora, no seu caso aí, ele está querendo crédito pelas aquisições da mercadoria, não é na isso? aquisição. Tá, então nós vamos lá no artigo 167. Para os efeitos de cálculo de crédito decorrente de aquisição de insumos bens para revenda, né? Ou bens destinados ao ativo imobilizado, integram o valor de aquisição, o seguro e o frete pagos na aquisição quando suportado pelo comprador e o IPI incidente na aquisição quando não recuperável, que é aquela situação que o Eli falou. Então, quando eu vou me creditar, eu me credito cheio. Quando não for indústria, que ele não vai ter o crédito do IPI, que ele não é recuperável, aí você considera esses valores. Tranquilo. Cheio. O decreto 11.900. Não, é a Gestão Normativa 1911 de 2019, artigo 167. 67, tranquilo. Então, eu vou continuar aceitando no nosso programa lá, certo? Que esse crédito do IPI. É claro que quando ele baixou a nota fiscal está sem o crédito do IPI, porque lá no XML, quando ele vendeu, ele estava sem o IPI. Sem o IPI, não. Ele estava calculando sem o IPI, certo? Então, eu vou formular, certo, a nota fiscal e ele vai calcular junto com o IPI. Vanildo, fala. Quando ele não se acredita desse IPI. É? Quando ele não fizer crédito desse IPI. Se ela fosse indústria, aí ela não poderia fazer. Vou equiparar, né? Equiparado. Vanildo, fala. Boa noite a todos. Boa noite. Normalmente, os softwares de parte de escrita fiscal, eles têm que ter uma opção a respeito disso aí, do que compõe tanto a base do crédito, se ela trabalha no regime não cumulativo, como do débito, para isso não ser amarrado, normalmente não ser amarrado nos lançamentos das notas. Normalmente isso é separado. Aí lá você tem várias opções. Marca aqui, ó, na hora de apropriar o crédito, você marca lá, por exemplo, considera IPI na base de cálculo do crédito, considera despesa, considera frete, a mesma coisa para as saídas. Aí cabe ao usuário do sistema definir o que vai compor a base de
dos créditos e dos débitos. Se tira o ICMS ou não, tudo isso, o ideal é que seja assim, o usuário que diga para o sistema como que vai ser o cálculo, não deixe isso engessado. Exato. Tranquilo também, tá? Então, nosso colega, amanhã já vou conversar com ele, para o programa já determinar, ó, muda essa nota para se aproveita o crédito. Bem, alguma pergunta mais? Alguém tem pergunta? Se não tiver nenhum, eu tenho. Então fala. Mas não vai ficar zangado, não? Quem? Você não vai ficar zangado, não? Mas pode falar, ó, se for uma coisa besta, eu fico zangado. Tem jogo do Vila hoje ou não? Não, só domingo. É hoje não? Só domingo. Feriado hoje, pensei que ia ter. Pai, o que tem que Vila com o negócio? O que tem Vila, né? Para descontrair, presidente. Ah, isso é a pergunta? É. Ah, meu Deus do céu. Tá jogando, não sei quem lá, o CP. Quem mais quer perguntar? Você quer dizer que o Vila é uma piada? Não, eu não estou falando isso. Eu não estou falando isso. Ele está fazendo uma pergunta, se o Pio vai jogar ou não. Eu estou falando para você que ele vai jogar só domingo. Não é piada, não. Que ele vai jogar domingo com o creme, né? Ele falou que é só para descontrair, ué. Vamos contrair. Ah, o Fábio está falando. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Deixa eu vamos embora, né? Tem 12 pessoas aqui, ó. 11. Será possível? Deixa eu inventar uma. Inventa aí, Luiz. O Vanildo. Inventa um aí, Vanildo. Eli. Hamilton. Marcos. Deusimar. Valdeci. IPCA 15 está falando o seguinte, que estamos dando uma desacelerada nesses aumentos. Fala, Eli. Não tem nada para falar, não. Você ligou o microfone aí, ó? Pois é, tem barulho. Bem, eu acho que não tem nada aqui, certo? Eu fico preocupado o seguinte, que ia vencer o SCD agora, no dia 30, né? 31, né? Era de 31 que ia vencer. Ela era de 29, passou para 31, agora passar para junho, né? Aí o pessoal deixa o negócio para a última hora, de novo, né? Você vê, quando foi na quarta e quinta-feira, choveu de gente aqui, foi brincadeira, certo? Agora é o seguinte, o Vanildo pode me responder isso aqui. É um conselho de classe. Conselho de classe, o Vanildo. A receita dela é insignificante quase, certo? Então, ela pode fazer diretamente lá no SF, certo? Agora, é o seguinte, é uma pergunta que eu vou fazer para o Vanildo e o Fábio aqui, o conselho de classe, a isenção dos impostos, a imunidade dos impostos, ela não se dá pela entrega da contabilidade? Ou não? Rapaz, agora você me apertou, porque eu tinha visto esse negócio de conselho de classe. Agora eu não lembro esse negócio, porque é um rolo isso aí, é um negócio lá que constitui lá na escola, recebe dinheiro público e não tem nada a ver, uma parte não tem nada a ver com escola. Ô, Fábio, você acha, Fábio, que os conselhos de classe, ela não entra naquela obrigatoriedade de fazer a contabilidade? O conselho de classe é a mesma coisa que o pessoal chama de caixa escolar. É o mesmo caixa escolar. O pessoal usa esse termo, que como o Vanildo falou, é um recurso do público que vai para a escola, mas quem administra esse caixa. É composto por professores, pais,
né, diretores da escola. A questão da exigência da contabilidade, claro que tudo tem que ter contabilidade, mas o artigo 150 lá, ele condiciona aquela isenção lá de receitas para entidades sem fins lucrativos voltadas para a área social, de ensino, para associação. Eu não vejo bem caber ali dentro a questão do caixa escolar, porque praticamente ele não tem receita, ele só administra o repasse do dinheiro para ser gasto na escola, com a educação, com cadeira, com a reforma, essas coisas. Eu acho que não se encaixa bem naquele requisito do 150 lá, uma vez que ele não é uma entidade voltada para fins de educação, sem fim lucrativo, não está bem encaixado no meu ponto de vista. Ô, Fábio, mas ele é obrigado a apresentar o SF. Ele tem que fazer, como tem um CNPJ, ele pode fazer a contabilidade ou o livro caixa, né? O famigerado caixa, como você fala, né? Pois é, mas calma lá. Vamos chegar na decisão. Eu pergunto, ele é obrigado a fazer o SF. Lá no SF, ele está pedindo a origem e aplicação dos recursos. Eu pergunto, aonde que eu posso tirar essa origem e aplicação dos recursos, certo? A não ser dentro da comunidade. Você está pedindo, eu não vi esse pedindo origem. Essa é uma das exigências dele lá. Você vai bater lá direitinho, ele pede a origem e aplicação dos recursos. É como se fosse uma doar, certo? Mas pode botar a origem, se for o órgão público, a escola, a prefeitura. Né? Sim, mas eu pergunto, mas onde que essa pessoa vai tirar esses dados? O livro caixa dele está dando a entrada e está dando a saída. Você está muito... Eu gostaria de uma coisa de certeza. Porque lá no artigo 150, ele fala... É muito vago, Pablo. Lá está falando que ela não falou nem um minuto, certo? Que conselho escolar... Eu vejo o seguinte, conselho escolar. O conselho escolar, se eles exigiram, a única que eu vejo que tem um CPF, CNPJ, seria os condomínios. Os condomínios têm CNPJ, mas não precisa de contabilidade. Não precisa apresentar o SF, não precisa apresentar a SC, não precisa de nada. Não precisa apresentar. Agora, como o Conselho Escolar é obrigado a apresentar SF, então, se ele tem que cumprir as normas, certo, de apresentação, certo, do SCD. Na realidade, por ele ter o CNPJ, eu entendo que ele tem que entregar a SF, a DCTF, a RAIS. Só que ele vai entregar a RAIS negativa, ele vai entregar a DCTF de janeiro lá, colocando que ela não tem débito a declarar. E a SF vai fazer o caixa. Tá bom. Né? Bem, Marcos, fala, Marcos. Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Participando, primeira vez participando de reunião com vocês aí. Na questão da contabilidade, essas instituições, como colocar de terceira pessoa, elas são obrigadas a fazer a sua escrita contábil, né? Até para fins da comprovação da sua imunidade e isenção, elas são obrigadas a fazer a escrita contábil. Porém, para fins da SCD, a obrigatoriedade da SCD, a transmissão da SCD, digamos, da sua contabilidade em formato digital, a normativa 1774, falar que só é obrigado quando os ingressos de recursos, a movimentação das receitas delas, digamos assim, superior a 1.800.000, salvo engano. 4.800. Alô, pode falar, Marco. E elas têm que fazer a SF, normalmente, que são obrigadas, né? Você bem disse aí que condomínio não faz, condomínio tem CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Mas as demais têm que cumprir com a SF normalmente, e a SCD, digamos, contabilidade tem que fazer. Agora, a forma de apresentação da contabilidade, junto a cartório, junto ao Conselho Fiscalizador de Classe, ou se ele pede, depende da questão das receitas. Porque é o seguinte, nosso programa colocou o seguinte, eu posso fazer o caixa? Posso fazer a contabilidade, inclusive o Simples Nacional. O Simples Nacional não está obrigado a apresentar a contabilidade.
mas ele, se ele tirar lucro superior àquele que é permitido, certo, na lei, então ele é obrigado a fazer a contabilidade. Então, nós partimos para ensinar para o pessoal a apresentar o SCD, depois do SCD apresenta o SCF, se não é problema nenhum, certo? Então, o SCF vai falar aqui, ó, eu apresentei o SCD, e vou para o SCF e vai lá para frente. Agora, aconteceu o seguinte, nesse caso específico do Conselho, eles é o seguinte, ele não tem contabilidade, ele não sei como que apresentou no cartório, e ele fez o SCF diretamente, foi lá e preencheu o SCF e fez a demonstração a demonstração de origem de aplicação de recursos, certo? Eu não sei como é que ele consegue pegar essa origem de aplicação de recursos se não fosse através de dados contábeis. Isso que é o meu questionamento. Mas a Receita Federal, como o negócio é tão pequeno, certo? Não vai levar a nada, ela exigiu que você teria que fazer o SCF, mas não exigiu que eu teria que fazer o SD, certo? Então, ficou por aí, né? É irrelevante isso. Eu só queria acrescentar essa questão que você colocou aí dos lucros, né? A gente tem que ressaltar a importância de fazer a contabilidade, né? De manter uma escrita contábil para, de fato, ela comprovar aquele lucro que foi distribuído, que às vezes a gente sabe, o sócio ali pegando recursos e não está nem preocupado com a contabilidade. Mas na ECD, por exemplo, lá falando de presumido, lá no presumido, ou até mesmo do Simples, que o Simples pode fazer se quiser, né? Não é obrigado. Mas falando da ECD, e o pessoal está muito preocupado em fazer a ECD de lucro presumido, só observando se teve distribuição de lucro ou não, né? Aí é diferente. Então mudou já. Tá. Geraldo, Fala. o Caixa Escolar, o Conselho Escolar lá, ele não, é sem finalidade de lucro. Lá no artigo 150 ele fala... Calma lá, Fábio. Calma lá, Fábio. Mas o sindicato não tem finalidade de lucro também, não é? Sindicato... Pois é, mas eu vou chegar agora para você na diferença entre o sindicato e o Caixa Escolar. Tá o bom. artigo 150 da Constituição, lá ele fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, exigiu aumentar tributo, tal. Aí ele vem aqui no inciso 6º. E instituir imposto sobre a linha C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais. Aqui entra o sindicato. Aqui entra o sindicato, por que ele está obrigado a fazer a contabilidade? Porque ele está amparado nessa imunidade do artigo 150. Aí vem dos partidos políticos, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Quais são os requisitos da lei? Ter a contabilidade. Eu vou voltar aqui. Instituições de educação e assistência social. Caixa Escolar não é instituição de educação nem assistência social. Não adequa aqui na exigência. Pois é, Fábio, mas aonde está? Pode ser que ela tenha encaixado aí dentro, certo? Aí é mais para encaixar, certo? Uns poucos você leu aqui, educação e o quê? Assistência social. É mais para encaixar dentro da assistência social do que eu sair. Não. Eu sei que sim. Questão de ponto de vista, mas já está fora. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar? Fala, você for ver na lei lá, na LDO... Agora vai para você, peraí, é o Vanildo agora. É ideal, Silveira, porque eu não tenho essa situação, então, para mim, opinar é até muito difícil, assim, eu já tentei ajudar uma colega uma vez a respeito de, acho que era dinheiro social, uma coisa assim, aí eu fui estudar, mas eu não tenho nenhum caso. Se tiver algum colega aí que tenha na prática, acho que é mais fácil, porque qual é o embasamento de criação desse conselho, assim, que diz que é obrigado a ter, tá? E diz lá qual é a forma jurídica disso, abrir um CNPJ no cartório, eu também tenho essas dúvidas, se é no cartório, às vezes não é obrigado ter contabilidade regular pelo fato do dinheiro vir do órgão público,
é o órgão público lá que vai fazer o controle desse dinheiro. Esse fundo, esse conselho, meramente tem um CNPJ para abrir uma conta e controlar isso? Eu não sei, eu tenho mais dúvida do que resposta desse negócio. Essas despesas, elas vão lá para aquele CIAF lá, é feita a contabilidade pública lá dentro do órgão público, a prefeitura que fez o repasse, aí é feita a contabilidade lá, mas o momento lá da aplicação da verba lá pelo Caixa Escolar, tanto é que, se você for ver lá, fala, Conselho Escolar, Caixa Escolar é sinônimo. Ô, Fábio, eu não daria uma resposta exata para a mulher se é obrigado ou não, certo? Então, eu vou ficar igual o Vanildo aí, ó, para a gente ver, porque esse que você falou aí ficou mais para você obrigação de entregar ECD do que não entregar, certo? Então, a decisão é da pessoa que está, porque essa pessoa tem, me parece que 5 conselhos escolares, certo? Então, ficou para ela decidir isso. Inclusive, aí ela falou que dentro do ECD, aí uma semana passada, ela queria fazer a contabilidade e dentro da contabilidade ela passar para o ECD, mas vamos lá, você vai fazer a sua contabilidade e você não vai falar que é caixa, não foi caixa, você não apresentou o ECD, e como você vai falar? Aí eu falei para ela, ó, lá dentro do próprio SF, você pode fazer dentro do SF direto, e você vai preenchendo, e no fim ele pediu a origem e aplicação de recursos, certo? Então ela fez a origem e aplicação, e ela aceitou apresentar, certo? Aí a decisão é dela, porque se ela tivesse feito a contabilidade, apresentado o ECD, ela apresentaria ECD, mandava para o SF aceitava tudo o que ela estava lá no ECD fazendo e nem precisaria dessa origem de aplicação de recursos, porque a origem de aplicação de recursos foi substituída, certo? Me parece que a DLPA, certo? Mais ou menos assim, ele explica como que foi, porque eu queria o saldo inicial, o saldo inicial, eu quero ver quanto que foi de receita, eu quero ver para onde que foi, assim por diante, certo? Que faz ela vai substituindo, certo? Agora, se não fizer a contabilidade, ele exige essa origem e aplicação dos recursos. E se tivesse contabilidade, é mais fácil eu pegar dessa contabilidade e preencher. Tá? Foi ela. Eu fiquei em cima do muro também, certo? Olha, a decisão é tua, certo? Para mim, eu faria a contabilidade e apresentaria, certo? Com isso aí. Agora, se você não fez, você faz diretamente no SF. Ela começou a preencher o SF, então ela falou que não estava no SF, não deixava eu entrar lá. Não, deixa sim. Você começa a preencher o SF e ele vai deixando e vai passando até chegar nessa origem de aplicação de recursos. Ela preencheu a origem de aplicação de recursos, eu recebi tanto, gastei tanto, recebi tanto. Foi assim que ela fez, certo? Tá? Sobrou X. Mas depois resolvi, ela tem 4 ou 5, até, eu acho que é 4 ou 5 conselhos escolares, certo? Então, ela vai apresentar dessa maneira, tá? Fala, Vanildo. Severaldo, mas a pessoa, né, pelo que eu vi, tem esse tanto de conselho, não se aprofundou nesse assunto a respeito disso, o que é obrigatório ou não, se é obrigatório fazer contabilidade, se é facultativo, quais registros da ECF tem que preencher, a pessoa não se aprofundou nisso, deixou para agora, assim. Inclusive, Vanildo, ela fez a contabilidade que ela fez, ela lançou tudo no mês de dezembro. Ela sabe fazer contabilidade. Eu falei para ela, ó, você sabe fazer contabilidade. Agora, se você não fez, mas manda documentos só no fim do ano, certo? É bem bagunçado o trem, né? Tem que apresentar isso lá no Ministério da Educação. Aí o Ministério da Educação não está nem ligando, apresentou aquela origem, porque os seus recursos malemar, né? E eles aceitam. Alguém mais quer falar? Fala, Vanildo. Ninguém mais quer falar, não? Severo, quando você, dependendo do que você coloca lá nos dados iniciais, se colocar lá que é imune do imposto de renda e preencher lá aqueles dados iniciais lá, né? Ele, no mínimo, você tem que preencher o bloco aí que trata de origens e aplicações. Normalmente, todo mundo que é terceiro setor, que é a parte de sem fins lucrativos, é sindicato, é fundação,
associação, esse pessoal todo. Basicamente, todo mundo que está lá no cartório, registro em cartório, tem que preencher, no mínimo, origem e aplicações de recurso para fazer SDF. Tranquilo. Geraldo, Ah, quando eu coloco lá tipo de escrituração, que eu coloco o L, é livro caixa, né? livro caixa. Pois é, eu tenho um material que eu achei aqui no meu amigo Glu, que é da Secretaria de Educação de Minas Gerais. É um manual que ela fala como é que os caixas escolares têm que ser preenchidos na SF. Tem que ser transmitido pela SF. Lá ele tem livro caixa também. E aqui, quando ele fala tipo de escrituração, manda colocar o L, livro caixa. Ah. Né? Isso aqui é um documento Pois é, mas aí da Secretaria de Educação de Minas Gerais, confecção e o transmissão problema, da Fábio, escrituração. Ah? Fábio, o problema é fazer esse livro caixa, meu filho. Pois é, aqui é um E é mais documento da fácil Secretaria de eu Educação. fazer uma contabilidade do que eu fazer o livro caixa. Mas eu estou falando assim, a orientação que a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais está dando para quem vai transmitir o livro caixa no SF, ele está mandando colocar o caixa escolar no SF, mandando colocar livro caixa. É, tá bom. Mas não podia colocar o ECD, não? Se fez a contabilidade, né? Pois é. Mas a Aí, obrigatoriedade não tem. aí o pessoal chega, faz a contabilidade e pega o livro caixa lá da contabilidade. Porque o livro caixa não é só o livro caixa, é banco também, né? A aplicação tudinho, né? O livro caixa, você é obrigado a botar o banco nele. Bem, alguém mais quer falar? É só para tirar a consciência não ficar pesada. Eu já conversei com ela, fui tudo que eu falei para ela isso aí, certo? Para ela não ter problema, certo? Mas ela está sabendo o que está fazendo, tá? Aí ela fez outra empresa também, essa outra colega fez outra empresa e apareceu muita advertência, certo? Aí eu falei para ela, ó, advertência, ele deixou apresentar, tudo bem, apresentou. Agora, se você quiser tirar a advertência, entra comigo aqui que eu vou tirar todas as advertências, certo? Aí ela não, Vera, pode deixar, certo? Eu vou apresentar assim mesmo, não tem problema não, tá? O que mais, pessoal? Não temos, eu já só... mas, rapaz, falamos 45 minutos, certo? A gente pensa que não falou pouco, né? 45 não, 40 minutos, né? 30 minutos. Começou a 17h45. Aliás, a 19h45. Alguém mais quer falar? Alguém mais tem pauta aí? Alguém... Ilóia, tá aí? Tem pauta não, Ilóia? Estou aqui, boa noite. Boa noite, Everaldo. Boa noite, colegas, tudo bem? Bem. Uai, Everaldo, eu até tenho uma pergunta assim, sobre imposto de renda. Eu estou com uma cliente que ela aplicou um valor, ela aplicou 30 mil em Bitcoin. E aí, quando ela aplicou esse dinheiro lá para agosto, foi em julho do ano passado, e aí, quando ela recebeu, era 10% o valor para receber. Ela aplicou lá naquela GA Consultoria. Eu acho que vocês devem ter visto falar, e esse pessoal foi preso. E aí, o que acontece? Ela não tem nenhum documento a não ser o do recebimento do valor que entrou na conta corrente dela, que foi devolvido para ela, da percentual do lucro, né? E aí, ainda bem. Pois é, mas 30 mil ela recebeu, eu não sei se ela chegou a receber 9 de volta. Nesse caso, porque eu acho que isso aqui nunca mais vai reaver esse valor. Quando é assim... Ela aplicou quanto? 30 mil. E recebeu quanto?
Eu acho, ela não me passou ainda, mas eu acho que ela recebeu uns 8, 9. Se ela recebeu, o que eu penso, porque ele fala que é 10% o percentual da aplicação, eu não sei quanto que ela Mas ela recebeu. recebeu o original, os 30? Não, não, Só porque ele está recebeu só os 8. aplicado. Eu creio que ela deve ter recebido uns 8 de volta, porque ele está aplicado por 24 meses. Só Pois que é, daí. então, com a minha concepção, você vai falar que teve a aplicação que você tem é o de 30 mil e você Uhum. teve uma renda de 8, né? A minha opinião é essa. Pois é, aí eu não Vanildo, tenho que fala. corrigir esse valor, não. Não, a pessoa não pode corrigir, não. Vanildo, fala. Vamos primeiro separar as coisas aí, né? O que é operações com criptomoeda? É eu pegar e investir, pegar o real, comprar criptomoedas. Fui lá, peguei o real, comprei Bitcoin, comprei Ethereum, o tipo de criptomoeda lá. Isso é operações com criptomoeda. Aí depois essa criptomoeda valoriza ou desvaloriza, sei lá o que for, mas na frente eu vou lá e vendo. E essa operação de comprar e vender é sujeito a ganho de capital. Tá? Aí tem as regrinhas lá que, no caso, se você vender no mês até, acho que é 35 mil, nas operações em que houver ganho, desde que total vendido no mês não passe de 35, as operações que você teve lucro, esse lucro é isento. Se você vender no mês mais de 35, nas operações em que houve lucro, esse lucro é tributável, sujeito a Uhum. ganho de capital. Isso é operações com criptomoeda. Aí tem a questão de se você está vendendo, comprando por meio de uma exchange, se essa exchange é como se fosse uma corretora, no meio de criptomoeda se chama exchange. No caso de Uhum. ações, corretora. Se você está Uhum. negociando por meio de uma exchange, se essa exchange tiver sede no Brasil, ela informa para a Receita Federal. Se você não estiver mexendo com a exchange que não tiver sede no Brasil, ou então você estiver fazendo a operação de pessoa para pessoa, e no mês você movimentar mais do que, eu acho que é 35 mil também, tanto comprando ou vendendo, somando tudo, você tem que fazer uma declaraçãozinha lá para a Receita Federal, você é investidor. Se Uhum. mexer com a Uhum. exchange que não tem domicílio no Uhum. Brasil, ou vendendo e comprando de pessoa a pessoa, individual, que Uhum. chama de peer-to-peer. Isso é operações com criptomoeda. Esse negócio aí, se você for lá, aplicou um dinheiro, aí diz que aquele dinheiro lá vai ficar lá 24 meses te rendendo não sei o quê, isso aí não é operação com criptomoeda. Você tem algum documento, um token, algum documento que você comprou uma criptomoeda, porque quando você adquire uma criptomoeda, você tem um token, uma carteira virtual daquilo, que você recebe criptomoedas e que você manda criptomoedas para outras pessoas. Isso é operação com criptomoeda. Esse negócio aí que você está mexendo aí, está parecendo com um avestruz master, esse tipo de coisa assim, que investe numa coisa, mas você não tem um documento legal daquilo, que você tem a propriedade daquilo, que aquilo é seu. É como se fosse você deu seu dinheiro para a pessoa movimentar a criptomoeda e diz que está investindo em criptomoeda. Aí tem que analisar isso aí direitinho. O que eu tenho, a única coisa que eu tenho, que essa empresa é do Rio de Janeiro, é um contrato de prestação de serviço para terceirização de trade de criptoativos. É esse o contrato que eu tenho, mas nem assinado esse trem tá. Mas que ela Isso aí, aplicou 30 mil lá, vamos ela lá. aplicou. O que é trade? Trade é quem vai fazer o investimento. Então, não, pelo jeito, não é ela. Ela está dando o dinheiro dela para alguém aplicar em criptomoeda. E esse alguém, se ele tiver lucro, ou às vezes eles dizem lá, a gente garante lucro de tanto, todo mês te dá Uhum. tanto. Mas quem é o investidor nesse caso é essa empresa lá. Não é Sim, ela não é é investidora isso. em cripto. Isso aí é como se diz, é você cair em golpe nesse tipo de coisa. Você dá o dinheiro para alguém investir numa coisa e ele te garante um retorno X% por mês. Aí é acreditar em Papai Noel.
Não, pois é, eu até entrei na internet, procurei, aí uma pessoa até tem aqueles, quando você compra um produto, aí você pode ir lá e verificar o que as pessoas falam sobre esse produto, né? Nossa, mas teve um comentário de uma pessoa assim que acabou. Falei, meu Deus do céu, coitada dessa mulher, viu? Porque realmente você quer acreditar em Papai Noel. Agora eu fico pensando, todo jeito eu vou declarar esse valor, né? Eu pedi para ela me passar os valores que ela recebeu de volta. De rendimento, como Aí, rendimento. Eu te pergunto, você tem 30 mil, você tinha 30 mil, você uhum. foi lá e pôs esse dinheiro em algum lugar. Esse dinheiro te gerou algum rendimento? Como é que é a forma de tributação desse rendimento? Pelo jeito aí, esses 30 mil não gerou rendimento nenhum, gerou foi prejuízo. Exatamente. Gerou foi Você vai declarar o prejuízo. que de rendimento se não teve rendimento? Se teve 30, você vai pegar de volta, é 9. Você teve, foi prejuízo, então você vai Na informar isso para verdade, onde? na Só verdade, eu 31. não peguei rendimento, né? Na verdade, eu peguei um pouco do capital de volta, né? Isso aí, você saiu, foi perdendo nisso aí. 31/12, tipo assim, de 2020, você tinha 30, 31/12 de Uhum. 2021, você tem 9. Pois é, e daí nesse caso, o que que eu faço? Eu declaro esse valor? Se você Porque declarou esse esse dinheiro ela dinheiro lá, esse dinheiro estava. Aí tem que entender, esse dinheiro veio de onde que ela aplicou? Já estava declarado, ela recebeu Não, durante o não, ano. não, não. Esse dinheiro é dinheiro de ela fez ela teve na partilha de bens, é divórcio. Aí o dinheiro que veio para ela, apareceu um feliz da vida aí e falou: não, você aplica esse dinheiro. Isso é uma Foi das o coisas, ex-marido uma que das indicou, não foi ciladas que ela não? caiu. Hã? Foi o ex-marido que indicou, será? Não, 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 não. Eu nem sei quem foi que indicou, mas não foi o ex-marido, não. Então, se é de partilha, ela tem que dar entrada lá, se ela não estava na declaração dela desse rendimento, Pois e é. vai declarar o que ela tinha 31/12/2020. Se isso aí não gerou rendimento nenhum para ela, do que ela investiu dos 30, se ela não recebeu nada disso, eu não declararia nada. E simplesmente o saldo que ela tem no 31/12/2021, já que ela não Uhum. ganhou rendimento nenhum desses 30 mil. No fim Tá das contas, ela certo. saiu com 9, né? Você entrou com 30, saiu com 9. Eu nem sei, ela vai me passar amanhã os valores que ela recebeu. Eu falei assim, porque eu precisava de um documento desse valor, né, que ela recebeu. Ela falou, a única coisa que eu tenho é, é o que entrou no banco, é o extrato bancário. Eu falei, então você olha para mim a data e o valor que retornou. E eu vou fazer isso mesmo, Anildo. Vou declarar só o que sobra. Então tá bom, gente. Muito obrigada, boa noite. Alguém mais quer fazer pergunta? Uma pessoa me ligou para mim, ela falou o seguinte, ela falou que... Fernando, fala, Fernando. Boa noite, não. Boa. Eu estou com a dúvida do seguinte: eu estou com um produtor rural que no ano de 2000 na declaração de 2020, que tinha que se apresentar em 2021, ele não apresentou essa declaração. É produtor rural, assim, ele aluga pasto, né? Vende gado. Aí, o que acontece? Só que nesse período aqui, ele teve prejuízo. Agora, Espera aí, Fernando. Ele alugou o pasto ou ele ele... aluga, ele aluga pasto. Olha, Exatamente. pelo que nosso colega Abrão falou, quando ele aluga, é rendimento normal de aluguel. É carnê-leão, Carnê-leão. não é atividade rural, aluguel de pasto é sujeito a carnê-leão, Mas tá? peraí, mas não é carnê-leão, não. Ele paga, ele não recebe. Carnê-leão é para quem recebe. Peraí, vamos. Ah, tá. Está Aí ele pagando aluguel de pagando, pasto. né? Ele está Ele pagando. está alugando. Então é Isso, despesa da atividade rural. Ele aluga o pasto e é exatamente. produtor É, rural, normal. exatamente. Só que em 2020 ele foi orientado a não fazer a declaração. Então, tranquilo, não fez. Quando foi agora, em 2022, que ele trouxe para fazer, aí eu fui olhar as notas dele de entrada de gado, as notas de venda dele de gado. Lá em 2020, ele tinha dado prejuízo, só que não fez a declaração. E agora, em 2021, que é o 2022, está dando lucro.
Minha pergunta, eu posso ir lá em 2000, do ano passado, apresentar a declaração que ele era obrigado, mas não apresentou, e agora aproveitar esse prejuízo? É o Quem ideal quer que ele responder? faça. O ideal Fala, é que ele Marcos. apresente Fala, para que Marcos. ele possa. Não... Tá ouvindo? Ó, Tô ouvindo, atenção. Então, o ideal é que ele apresente a declaração, né? Ele estaria obrigado, porque ele queria compensar o prejuízo em períodos posteriores, né? Então, ele entrega a declaração para que ele consiga, então, nessa que ele teve lucro, compensar o prejuízo. Não, combinado, porque tá tudo certinho, entendeu? Só que ele foi orientado na época, assim, não precisa apresentar, não, vai dar prejuízo. Pronto, não apresentou. Só que bom, né? Deu continuidade no negócio dele, só que agora deu lucro. Se ele tivesse apresentado, e é tudo certinho, sabe, com nota fiscal, não tem nada de, assim, de normal no meio, não. É tudo corretinho mesmo. Nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, nota de vacina, tudo certinho. Ele não vai apresentar uma declaração de 2020 porque só agora deu lucro, não. É porque era de direito, era obrigação dele ter apresentado, mas como não apresentou, ia dar prejuízo. E agora, como deu lucro, a minha dúvida era se eu podia aproveitar. Então, quer dizer que eu posso voltar lá, apresentar e vir agora e compensar esse prejuízo agora em 2022, referente a 2021, né? Vanildo, fala. Ele não era no ano calendário aí, 2020, ele não estava obrigado a fazer a declaração. Aí disseram para ele que ia dar prejuízo na Não, atividade ele estava rural. obrigado, ele estava obrigado, Tava só que falaram que não estava. Então, você tem que fazer, ou seja, tem que fazer, e mesmo assim, essa questão aqui mexe com atividade rural, esse ano aqui eu não tive nada, eu gastei, mas eu não tive receita de nada, mas assim, você tem que pensar nos anos seguintes, se eu não fizer o livro caixa lá, eu não vou poder jogar para o ano seguinte, se caso tenha prejuízo, para eu não poder utilizar ele nos próximos anos, né? Quem orientou ele, pelo amor de Deus, né? Pois é, sabe, assim, aí começa a gerar dúvida, né? Pensar, mas será que eu posso aproveitar isso? Mas ainda bem que pode, né? Quem mais quer falar? Então, eu vou fazer a minha pergunta. A menina ligou falou o seguinte, que ela foi lá e pegou a declaração pré-preenchida, né? Quando ela foi verificar lá o IPASGO, o IPASGO estava menor do que ele pagou. Eu pergunto, ele pode acertar essa declaração? Pode ser que até onde o rendimento dele estava menor também. Pode ser que a maioria das vezes as pessoas pegam e faz pelo regime de competência, né? Então, para receber o que vale é o dia que recebeu e o que vale é o dia que pagou. Não é a competência, não, né? E eu pergunto, eu falei para ela, o seguinte, é melhor você deixar do jeito que está aí, ó, que se eles mandaram, você aproveita do jeito que eles mandaram, não vai querer modificar isso, não. Eu falei para esse jeito, não sei se eu estaria certo. Fala, Ronan. Boa noite, tudo Fala, bem? Vanildo. Fala. Deixa o Vanildo falar. Não, pode deixar ele falar primeiro, senhor. Pode falar, Ronan. Não, eu entrei agora. Tá, ela entrou agora. Severaldo, o correto é seguir a legislação. Aí a pessoa, pelo jeito, ou seja, deram um informe de rendimento para ele de um valor, aí ele foi olhar lá nessa pré-preenchida e PASGO informou outra coisa na DIRF, é isso? Não sei. O que ela pegou lá da Receita deu um valor. E ela somou na unha lá, deu outro valor, certo? Então, eu estou acreditando mais da Receita, porque é mais seguro. Esse negócio na unha aí também não é confiável, não. O que ela tem que pegar é o informe de rendimento e ver se bate com o que está lá, né? Não é pegar o olerite e tá somando. Não, Às ela vezes a fez foi pessoa não tem somar. entendimento. Ela fez foi somar. Não é. Aí eu falei, vai pela que a Receita mandou, que essa somatória sua pode estar errada. O correto é ela ter o informe de rendimento que a fonte pagadora é obrigada a fornecer para ela. Aquilo lá que ela deve informar na declaração. Não pegou. Então, eu acho que ela não pegou o informe de rendimento, não devia ter pego, né? Porque o que eles mandam, o que eles colocam lá, é aquele que é informado da DIRF, né?
Mas e se a Receita questiona ela depois, vai com o IPASGO, altera isso, não avisa ela, e ela não tem informe nenhum. De onde é que ela tirou isso? Aí eu Pois peguei é. aqui da pré-preenchida. Eles é obrigado a entregar o informe para ela é obrigado aí. Então, a opção que eu tenho, que eu falei para ela, ó, fica com a pré-preenchida que é melhor. Né? O que mais, pessoal? Não tem mais nada, não? Tem um caso, tipo isso aí, tem um caso aqui com o cliente, né? Veio teimou com aquele negócio lá de trazer lá do ECAC, o que as fontes pagadoras informou. Eu falei, você tem que trazer o informe de rendimento. Não, pode fazer isso aí, é garantido. Eu falei, você tem certeza? Ainda bem que está salvo tudo no e-mail. Pode fazer. Caiu em malha. Pois é, Por quê? Provavelmente a fonte pagadora alterou alguma coisa lá e ele não tem um informe de rendimento. Agora a Receita está cobrando dele os informes. Cadê os informes? Vai dizer que fez com base naquele relatório que ele tirou lá do ECAC? É o informe, o documento que o contribuinte tem que ter das fontes pagadoras, é o informe. A fonte pagadora é obrigada a fornecer para ele. Se alterar, ela é obrigada a informar para ele que alterou aquele informe e enviar um novo. Mas aqui ela fez pré-emitida lá, que a pegou lá, tem validade, né? Que esse que preencheram lá. Aquilo é uma forma da Receita, assim, entregar para o contribuinte, mas aquilo lá não é, a legislação não diz que aquilo lá é um documento que o contribuinte tem de preencher a declaração. Se a Receita amanhã ou depois te questionar, porque a fonte pagadora retificou a DIF, você vai dizer que fez com base em pré-preenchida, cadê o informe de rendimento? A Receita vai cobrar de você o informe. Mas acontece que eles não têm, né? Ele prefere pegar pré-preenchida lá, porque não tem informação nenhuma. É preguiça de ligar lá, basta ligar lá e pedir um documento. Eu não entendo a dificuldade dessa, né? Fala, Ronan. Deixa eu até peço desculpa por estar entrando num assunto que eu já peguei o barco andando, mas eu seguiria o raciocínio que até o próprio Jorge Martins diz. Se você não está com toda a documentação para apresentar a declaração de imposto de renda, apresenta-se com o que tem. E aquilo lá na Receita Federal é a maneira mais correta, eu penso, e oficial, uma vez que a pessoa não tenha documentação. O que ele diz para o cliente? Olha, o dever seu é de apresentar o documento. Você já foi na sua fonte pagadora, ela não tem como te apresentar o documento. Legalmente, ele está amparado pela Receita em basear naquela informação lá que tem no ECAC, porém, com o consentimento do cliente, certo? Porque ele fica numa situação difícil. Ou a fonte pagadora não tem um documento para fornecer, e ele sabe que aquilo existe lá na Receita. Aí ele deixa de declarar, a declaração vai para a Receita e vai ser cobrada aquela informação que está lá, embora podendo ela ser alterada. Mas essa é a orientação do Jorge Martins, e não é só uma, duas, três vezes, não. Já falou isso N vezes. Se você não tem a documentação completa, faz com o que tem. E aquilo que se tem lá na Receita é um documento que se tem. Eu acho que a colega, claro, com o consentimento do cliente, porque aquilo, ela que está visualizando lá na Receita, com o consentimento dele, e está correto. Eu faço muito isso aqui, corretamente, sem problema nenhum, e o cliente tem dificuldade. Eu tenho cliente que fala, olha, eu estou impossibilitado, já fui na fonte pagadora, a fonte pagadora não existe mais, ela acabou, e eu falei, olha, na Receita tem isso aqui. Não, então nós vamos por aí que está na Receita. E não tem nenhuma fraude nesse sentido, porque ele está informando aquilo que está lá na Receita. Se aquilo for alterado, mas na data que ele consultou, estava correto, sabe? Alguém mais? Alguém mais quer fazer pergunta? Fala, Dilson. Está me ouvindo? Vamos. Seguinte, eu queria saber a respeito de uma declaração de espólio. Vocês podem me ajudar. É o seguinte, saiu o formal de partilha no ano passado, no mês 6, com o valor atualizado já do imóvel, né? R$165 mil. Só que lá no valor histórico do imóvel, esse imóvel é de 1995. Eles compraram por R$1.500. No contrato, né? Nunca foi feita escritura. No contratinho lá com a empreiteira foi feito comprado por R$1.500.
Só que agora que saiu o inventário, já saiu com o valor atualizado já de 165 mil. Aí minha pergunta é a seguinte, o que eu jogo lá na declaração do espólio? O valor atualizado para transferir para os herdeiros, né, que são 2 herdeiros, ou jogo o valor histórico, para evitar de pagar imposto lá? O que você acha? O que é melhor fazer? O formal saiu agora? Saiu agora em mês 6 de 2021, ano Aí passado. você Né? do ano passado, né? Vai declarar Então, agora esse ano, né? Que é referente a 2021. Quem são os herdeiros Tá. e meios nesse formal? É a mãe e a filha, é a meieira e uma filha. Aí no que acontece? É um imóvel residencial? Sim, é um imóvel só residencial, daí tem outros veículos lá, mas de imóvel é só uma casa só. Só uma casa. E essa casa foi adquirida quando? Foi adquirida em janeiro de 95. Beleza. Aí o que acontece? Quando o imóvel foi adquirido até uma certa data antiga, né? Você tem essa opção. Você não é obrigado, independente de data, tá? Você não é obrigado a seguir valor de formal de partilha, porque tanto a escritura ou o formal de partilha eles vão seguir valores de mercado para poder tributar taxas, impostos estaduais e municipais. Então, você tem que fazer uma análise, né, uma opção de atualizar ou não. Neste caso, como é um único imóvel, é um imóvel que, lógico, deve estar com valor bem baixo. Tá? E R$ 1.500. isso, aí trazendo a valor de mercado hoje. Qual que é o valor de mercado dele? Foi avaliado em 150 mil, Então, aqui no formal. que você consegue trazer atualizado tranquilo e sem se preocupar com o imposto de renda sobre esse ganho de capital, porque ele vai ficar numa isenção de ser um único imóvel e até 440 mil. Só que aí você traz isso para dentro da declaração do espólio, colocando os 2 adquirentes, né, a meieira e o herdeiro, só a parte da meieira que você não pode atualizar, tá? Porque provavelmente eles compraram na constância do casamento, né? Se for na Então, constância, na, na, na da não pode. meieira, eu vou colocar o valor original lá, R$ 750. Era 1.500? Isso. Então, você vai colocar lá, valor do bem na partilha, vamos colocar 190 mil, vai colocar transferindo por 190 mil, aí na declaração do espólio, você vai importar o arquivo do ganho de capital, porque você vai preencher o ganho de capital, vai colocar a transmissão causa-mortes, vai colocar que a escritura aconteceu em 2021, que está transferindo por 190, vai te perguntar se é o único imóvel da pessoa, vai falar que é, né, porque era o único imóvel que tinha, era imóvel residencial. Como o valor é menor que 440, vai ter isenção do ganho, isenção do imposto de renda. Aí você importa esse arquivozinho para a declaração e transmite. A do espólio seria bem tranquila. Aí da meieira, o único cuidado seria esse. Na hora de você lançar o rendimento isento, só dessa casa, porque você vai ter os outros rendimentos, né? O rendimento isento você lança só os 750 na parte da metade dela, né? Porque ela não pode atualizar a metade. E o bem direito, a casa que ela recebe é só 750. A atualização ficaria para o herdeiro. Então, tá lá no rendimento isento, lá eu tenho que jogar o valor que ela recebeu, 85 mil lá, né? Por exemplo, né? Dos outros bens, né, Francisco? Só falando da casa seria só os 750, né? Aí no bem, daí eu jogo 750 só. Isso. Os outros bens não tem preocupação com atualização mesmo? Os outros bens Entendeu, Adilson? é 15 mil reais só, deixaria. Fala, Ronan. Fala, Ronan. Aqui é um grupo de estudo e a gente está sempre aprendendo. Ronan, pera um pouquinho. O Marcos aqui, ó. Primeira vez que ele veio no grupo, viu? Tava faltando falta, né, Marcos? Eu estou participando para. Eu gostaria que você aparecesse igual o Ronan está aparecendo aí, ó, agora a gente. É possível, né? Se não for possível, não pode problema não. Então, Marcos, eu tenho um entendimento. Aê, cara. Eu tenho um entendimento um pouquinho assim diferente do Marcos da seguinte maneira, porque essa isenção do único bem imóvel de até 440 mil reais, eu penso que ela aplica-se quando há alienação do único bem imóvel, até esse valor.
Aí não houve alienação do único bem. Aí houve um bem, um único bem, que foi a inventário. No meu entendimento, é o seguinte, se eu entendi aí que não vinha fazendo declaração de imposto de renda. Isso, Certo? isso. Eu entendo que teria que fazer a correção desse bem, encontrar o valor naquela época, em real, se era em cruzeiro, achar em real aquele valor, certo? E, daquela forma, transferir para os herdeiros, se assim os convir, sem pagar o ganho de capital. Agora, em ele receber isso no valor atualizado, por se tratar de um único bem imóvel, igual eu estou dizendo, não vou afirmar 100%, mas precisa verificar isso direitinho, porque a lei do ganho de capital é quando há alienação, e aí não houve alienação. Houve-se uma transferência por causa-morte, em que a legislação de transferência de causa-morte, ela diz isso. Se você quer receber o bem pelo valor de mercado, o espólio tem que recolher o ganho de capital. Caso contrário, os herdeiros recebem aquele bem pelo valor lá de aquisição ou valor de custo, e, posteriormente, ele vai pagar o ganho de capital no caso de alienação. No caso dessa viúva, ela vai receber o bem com a data lá de aquisição do bem, sim, naquele valor, e que ele vai ter uma correção significativa no caso de uma possível alienação. Então, isso aí é meu entendimento. Eu acho que essas são duas legislações que elas estão juntas, mas não se misturam. É isso o meu entendimento. Aí só implementando, né, tanto a instrução normativa que trata do ganho de capital, a 84, quanto a que trata do espólio, as duas permitem você fazer isso. Depois você pode fazer o teste também no programinha do ganho de capital, tá? Eu já fiz isso em alguns casos. Então, o programa do ganho de capital, Eu fiz o teste. a transmissão causa mortes como alienação. A alienação não é só venda, é transferência de modo mais amplo no direito, né? Diferença do bem, né? Então, eu fiz o teste lá, Marcos, fiz o teste lá, joguei lá o 1.500, a data da compra, depois joguei lá na frente a data da transação, né, de causas-mortes, 150 mil reais, né, que é o valor, e deu imposto a pagar, deu lá 5 mil de imposto a pagar. Mesmo... Pode explicar direitinho, aí depois, se quiser, a gente pode conversar, mas quando você marca lá que é um único imóvel, ele faz algumas perguntas. Se é único imóvel, se é imóvel residencial, se você fez isso nos últimos 5 anos, quando colocar causa-morte, o valor é até 140 da isenção, isso é certeza e eu posso afirmar. Então, eu marquei tudo lá, só se o programa lá tá meio louco, né? Eu vou dar uma olhada na lei, porque marquei tudo, nunca teve venda, né? Nunca vendeu nenhum imóvel, que ela não vendeu mesmo, né? Nos últimos 5 anos, e mesmo assim deu imposto a pagar. Entendeu? Depois, se você quiser compartilhar comigo, a gente verifica essa declaração, mas não tem imposto a pagar, tá? Eu já fiz muito... Até tive esse caso hoje, essa semana, na consultoria, de um imóvel que nós atualizamos para poder diminuir o ganho de capital que eles iriam vender esse ano, né? Receberam ano passado, ia vender esse ano. Então, assim, o programa aceita e traz essa função normalmente, tá? Fala o seguinte, Adilson. O Marcos, passa, já que você se expôs aí, aqui é bem aberto, passa o telefone para ele, que ele vai ligar para ti. Eu passei meu WhatsApp para ele na mensagem, aí me adiciona lá amanhã, ou se quiser Tranquilo. conversar hoje, amanhã nós conversa. Geraldo. Fala. Eu gostaria de fazer uma pergunta em nome aqui da nossa colega Irani, pode ser? Irani nossa, lá do sindicato. Espera um pouquinho. O Leandro, é sobre esse assunto, Leandro? Não, Everaldo, é sobre outro assunto. Então tá. Então, o Ronan, fala. É o seguinte, aí eu até pergunto aos colegas aí, vamos ver se é o entendimento que eu passei para ela, o seguinte, os cônjuges declaravam, o marido declarava os bens comuns do casado e colocava a esposa como dependente da declaração, certo? A esposa como dependente. A esposa faleceu e veio agora a declaração de final de espólio, porque o espólio foi realizado no ano passado. Precisa fazer a declaração de final de espólio, porque ela era meieira do cônjuge, o qual a declarava como dependente. Aí a Irani perguntou, como ela não vinha fazendo declaração, ela entrava sempre como dependente do esposo.
como fazer nesses casos, uma vez que é o inventário dela, e sendo que o bem é dos dois. Aí eu disse, Irani, no meu entendimento é o seguinte, os bens comuns do casal, você pode declarar em um exercício da declaração de um deles, por conveniência entre as partes, no outro exercício, na declaração, o outro declarar aqueles bens e colocando o outro como dependente, isso pode haver essa vice-versa aí. Eu penso. E então, Irani, eu penso também que, no caso, ela fazia a declaração de final de espólio dela, uma vez que ela era meieira, e transferir para o esposo, meieiro, os bens de direito dele e para os herdeiros dela, os bens dela. Ela vai fazer a declaração de espólio, embora ela não vinha fazer a declaração. Eu penso que o fato dela não estar vindo, não ter o hábito de fazer a declaração, que era o marido que fazia, nada impeça que ela faça agora uma declaração de final de espólio sem ter feito a declaração de espólio. Se os senhores entenderam e o que os senhores acham? Sobre esse assunto aí, o Vanildo Fernando, é o mesmo esse assunto aí, Fernando? Fernando, é sobre esse assunto? Fernando, você está mudo, Fernando. Então tá, responde. Pergunta, não é? É sobre esse assunto de espólio, mas é uma pergunta. Tá. Vanildo, é sobre esse assunto? Sobre esse assunto do Ronan aí. Tá. Nesse caso aí, que quem faleceu foi a dependente de quem vinha fazendo a declaração, não é isso? Correto. Se há bens a inventariar, e esses bens são comuns, esse bem tem que ir para uma declaração dela de inicial de espólio. Quando acabar o espólio, a parte dele volta para a declaração dele e as outras vai ser distribuída para os outros herdeiros. Eu entendo que seja isso. Perfeito. Então, está mais ou menos na linha de raciocínio que eu falei para ela, que não tem inicial de espólio, que ela faleceu o ano passado, e o ano passado mesmo foi feito o espólio, o inventário. Então, na verdade, só tem a final. Resolveu tudo no mesmo ano aí, pelo jeito, então é a final de espólio, passa para declarar tudo que é bem comum, vai para essa declaração, e de lá distribui a parte de cada um. Então, eu não sei se a Irani está ouvindo. A Irani, isso aí é o seguinte, já tem mais um colega que concorda comigo com o que eu te falei. Se tem alguém que diverge disso aí, tem diferente, para a gente falar para a Irani, tá? Mas até então, Irani, é isso mesmo. Primeiro, a Keila, é sobre esse assunto, Keila? Keila? Marco, é sobre esse assunto, Marcos? Sim, só acrescentar, né? Não foi morte conjunta, né? Foi morte em datas separadas, né? Só separada. Foi só ela que faleceu o ano passado, e o ano passado mesmo fez o inventário dela, porque ela era meieira dele, embora dependente, mas era meieira. Aí faria, então, a final de espólio do CPF dela, né? Para transferir, digamos, os bens correspondentes vamos falar assim, a metade que era dela mesmo. Isso. E aí, se fosse vários anos tramitando esse inventário, aí os bens comuns poderiam ficar só numa declaração do cônjuge sobrevivente e não precisaria fazer a dela inicial ou intermediária de espólio, porque provavelmente não tinha renda vinculada. Mas não foi o caso. Ela faleceu faleceu o ano passado, e o ano passado concluiu o inventário. Tá bom. Então já vai tudo separado dela, direto uma final, não vai ter nem inicial, nem intermediária, só a final dela e pronto. Perfeito. Keila, é sobre esse assunto, Keila? Não. Everaldo, boa noite, colegas. Pera aí, Keila. Então, tá na frente sua aqui. O Leandro à sua frente, depois o Fernando, depois você. Okay. Leandro, fala. Boa noite a todos, boa noite, Everaldo, boa noite a todos os colegas. Na verdade, eu só queria colocar, porque como é um assunto recorrente aqui no grupo, sobre o diferencial de alíquotas na operação interestadual para não contribuinte. Então, semana passada, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, julgou a ação de 3 empresas lá e entendeu, na alegação dele, que o diferencial de alíquotas tinha que ser cobrado desde 5 de janeiro de 2022. Então, as 3 empresas lá que não vinham recolhendo o diferencial de alíquotas para essa operação interestadual para não contribuinte, perderam a ação. Aí eu achei importante falar isso aqui do grupo, até mesmo porque o Estado de Goiás optou pela vigência da Lei Complementar 190.
né? Então, pela vigência da Lei Complementar 190, que seria aí a partir de 5 de abril de 2022, né? Para recolher. Mas como o diferencial de alíquota, ele é o responsável pelo o recolhimento do ICMS é para o estado de destino, então é importante todos ficarem sabendo dessa decisão, né? Então, quando a operação for para o estado de destino daqui de Goiás, então o estado de Goiás se pronunciou, optou pela vigência da Lei Complementar 190. Mas já teve essas outras 3 ações, 3 empresas que não vinham recolhendo, e o ministro entendeu que era desde 5 de janeiro de 2022 que já tinha que vir recolher, sob a alegação que não houve surpresa econômica para os contribuintes, uma vez que o diferencial de alíquota já havia sendo recolhido a exercícios anteriores, né? E ele também falou que aí não há que se observar o princípio da anterioridade do exercício, né? Anterioridade anual e nem a noventena, ou seja, os 90 dias, que é o que o estado de Goiás aqui optou para começar a cobrança desse diferencial de alíquotas, né? Que é da vigência da lei complementar. Então, só estou colocando, porque como é um assunto recorrente, e o diferencial de alíquota pode ter uma empresa daqui de Goiás que está remetendo para outro estado, né? E como o ICMS é devido para o estado de destino, então é bom a gente saber dessas situações. E lembrando também que o estado de Goiás, apesar da lei complementar falar que é base dupla no cálculo do diferencial de alíquotas, nem todo estado recepcionou ainda a redação da lei complementar 190. Então, tem estado que ainda está recolhendo o diferencial de alíquota pela base simples, pela base única, né? E Goiás não. Goiás já está obedecendo a lei complementar no formato do cálculo, que é a base dupla do diferencial de alíquota. Tá, obrigado. Fernando, o Keila, desliga o seu microfone, o Keila. Aí. Fernando, fala. Depois a declaração de espólio a partir de qual valor do bem, do espólio, que vai estar obrigado a fazer a declaração de espólio? Afinal de espólio não tem valor de bem, né? A obrigatoriedade dela tem bens a inventariar. Não tem valor mínimo de bens, não. Não tem valor mínimo, não, né? Tipo assim, até um bem lá, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, todo jeito tem que fazer a declaração inicial. Inicial não, a declaração de espólio, né? Porque ela vinha fazendo declaração normal. Aí, tá bom. Aí eu só tinha a aposentadoria e tinha a pensão. Mas como o companheiro tinha bens em comum e tinha atividade rural, e eles dividia. Então era 50% para um, 50% para outro. Mas aí ano passado um faleceu, por exemplo, dia 10 com Covid, quando foi dia 20, o outro faleceu também. Aí morreu tudo, mas ele não era casado, mas fazia a declaração em conjunto. Lá nos bens deles, lá na declaração deles, os bens são valores pequenos, sabe? Assim, só da atividade rural mesmo que tinha, mas era só receita, eles não tinham bens, porque tinha aluguel de pastagem, era comercialização de semoventes. Mas aí a questão da inicial ou a intermediária, digamos, a partir do ano da morte, talvez observaria uma obrigatoriedade ou não, de acordo com o rendimento, com essas questões de valor dos bens, né? Mas a final de espólio, que é uma outra declaração, aí essa final de espólio, a única obrigatoriedade dela tem bens a inventariar. É como se fosse para encerrar, né, aquele CPF. Pode falar a pergunta para mim, Everaldo, por favor, Fernando? O quê? Falei a pergunta aí do colega aí, só para eu entender aí. Tá. Qual que é a pergunta? Fala, Fernando. Qual que é o valor mínimo para declarar o espólio? Fazer a declaração de espólio. Valor mínimo para se declarar o espólio? O valor de bens, mínimo. Não tem o valor mínimo. É o que já respondeu, é isso mesmo. Respondeu já. Respondeu já. Sobre aquela Keila, fala. Everaldo. Quero só acrescentar a questão lá do espólio.
e tem aí 440 mil. Lá no Objetivo, eu e o Marcel, a gente fizemos 2 declarações semana passada envolvendo essa situação, né? Então, assim, só para corroborar aí que não é nada anormal, não, mas depois o colega até chamou aqui para conversar, depois a gente finaliza a questão lá da isenção, ganho de capital e tudo, só para deixar claro aí que interpretação unitária. Tá bom. Keila, fala. Boa noite, colegas. Tudo bem com todos? Bem. A minha dúvida é a seguinte: uma cliente minha, ela faleceu de Covid em agosto e ela trabalhava numa escola à noite e tinha os rendimentos lá de Prolabore sobre 2 salários mínimos. Eu andei dando uma pesquisada aqui, como que eu faço a declaração dela desse ano? Eu vi que tem espólio inicial, tem o final e tem o intermediário. Existe isso mesmo? Alguém quer responder para ela? Porque quando eu entro com o CPF dela, ele está cancelado. Eu não consigo fazer se não for espólio. Só que eu entrei aqui na declaração agora, só tem espólio, não tem final, declaração final de espólio. Tem bem inventariado, não? Tem bens? Tem. Tem bens e tem rendimentos, né, que ultrapassa lá o limite de isenção. Fala, Abrão. Já concluiu o inventário? Já fez o formal de partilha ou não? Ainda não, está em andamento. Então é só você abre a declaração dela normal e informa lá o código, acho que 81 como espólio, e faz a declaração dela normal, vai fazendo todos os anos até quando fazer o final de espólio, para você fazer a declaração final de espólio. Por enquanto você tem que fazer nas intermediárias. Você tem que abrir ela normal, apenas você vai mudar o código lá, 81, para espólio. Ah, tá. Eu vou abrir a declaração de ajuste anual mesmo, né? Normal, Só vai mudar o código lá. Você vai mudar o código para ter um código específico de espólio. Ah, entendi. Obrigada, Abrão. Vanildo, fala. Para a colega aí, recomendo ela ler a Instrução Normativa da Receita Federal 81 de 2001. Lá está esses conceitos. O que é inicial, intermediária e final de espólio. Então, recomendo dar uma lida. E do que o Leandro falou, é só para falar que o Brasil não é para amadores, né? Porque o próprio STF julga que um troço é inconstitucional, mas os efeitos daquilo só vale para o ano seguinte, para não mexer no caixa dos estados, e o próprio ministro vem dizer que a lei diz que tem que respeitar lá no mínimo os 90 dias, tem jurista que diz que é o ano seguinte, o próprio ministro diz que não tem nada disso, é na própria data de publicação. Então, por isso que eu digo que o Brasil não é para amadores, viu? O trem aqui é feio. Fala, Leandro. Não, é só para falar, realmente, o Vanildo, a segurança, na verdade, é insegurança jurídica, né? Mas só lembrando que essa é uma decisão monocrática, né? Foi uma decisão tomada só pelo Alexandre de Moraes. Agora, ele é perigoso, a decisão dele é perigosa, por quê? Porque ele alegou que não houve surpresa econômica, porque as empresas, os contribuintes, já vinham recolhendo diferencial de alíquota. Então, não teve surpresa, não pegou nenhum contribuinte e junto com isso, ele quis dizer o seguinte: olha, não houve instituição nem majoração de tributo. Porque quando eu falo no princípio da anterioridade anual e da noventena, eu penso que a criação de um tributo ou aumento dele. Então, ele quis dizer que, nesse caso, não houve uma coisa e nem outra. Então, o diferencial já tinha que ser recolhido desde 5 de janeiro de 2022. E essas 3 empresas perderam a ação, que já não vinham recolhendo. Tá bom. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar sobre outro assunto qualquer? Alguém mais quer falar? Dar sugestão? Alguém mais quer colocar em pauta? Geraldo, o senhor não tinha uma pergunta? Quem?
O senhor não tinha uma pergunta? Eu já fiz a pergunta, já respondeu, já resolveu. Eu fiz 3 hoje, ué. Enquanto não estava... Até meia hora, em meia hora foi feito. Pergunta. Não. Fala, Leandro. Vou colocar aqui para os colegas. Eu não vi nenhuma vedação, né? O questionamento é sobre legislação societária, sobre sociedade limitada unipessoal. Eu não vi nenhuma vedação, mas eu queria ver o que os colegas façam o mesmo entendimento. Um contribuinte individual, um titular pessoa física, eu entendo que ele pode ter várias sociedades limitadas unipessoal, que ele não pode ter só uma. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Eu, Leandro, posso ter 3 Leandros, sociedade limitada unipessoal. Eu verifiquei na parte societária e não vi nenhum tipo de vedação. Então, um colega que pensa diferente ou esse é o roteiro correto? Alguém quer responder o nosso colega Leandro? Esse negócio esse unipessoal. Fala, Vanildo. O meu entendimento também é que ele pode ter mais de uma, porque isso aí veio para matar a tal Deirelli lá que tinha essa vedação, né? Que não podia ter da mesma. Então, essa limitada unipessoal aí é uma limitada. Você pode construir um monte de limitada de você mesmo. É gozado, né, senhor? E pode colocar até o nome de fantasia lá. Igual eu vou fazer para a minha Concipa, certo? Eu não vou colocar meu nome, vou colocar Concipa, né? E é unipessoal, né? Sim, não. Quanto a essa questão, não tem problema, não. Aí, o nome fantasia, você pode É. colocar o nome fantasia que você quiser lá. Não fantasia, vai ficar o nome da empresa mesmo, outro nome que não tem nada a ver com o nome da pessoa. Sim. Ó. Agora Unipessoal. eu só levanto a atenção de uma coisa, né? De acordo com a Lei Complementar 123 de 2006, lá vai somar o faturamento. Se as duas forem menos do Claro, que não tenha dúvida. aí vai somar o faturamento. Mas aí, mesmo se fosse limitado, ele participasse de outra sociedade, somaria, ó, se não tivesse mais de Sim. 10%. Sim. Somaria. Nesse caso, como é 2 CPFs iguais, né? Aí vai 100%. somar o faturamento. É 100% o capital dele. Isso. Alguém mais quer perguntar? Então vamos embora, né? Até logo para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Eu pensei que ia dar pouca gente, deu 20 e tantos. O feriado foi só em Goiânia.